vim aqui apresentar um resumo da minha tese de doutorado. Essa tese foi defendida na Faculdade de Letras da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, para o programa de pós-graduação em estudos linguísticos dessa universidade. O trabalho se intitula As Culturas do Grupo Texto Livre, um estudo do viés etnográfico sobre a ótica da complexidade. A minha orientadora é a professora doutora Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva. Bem, eu começo na introdução falando um pouco das minhas motivações para a pesquisa, que envolve meu trabalho em comunidades virtuais de aprendizagem, que se iniciaram em especializações que eu fiz nos anos de 2007 a 2009, culminaram numa pesquisa de mestrado que pesquisou comunidades virtuais de aprendizagem em um curso para professores de jornalismo ofertado pela Universidade do Texas a brasileiros e que me rendeu o problema que agora eu trago para essa tese de mestrado. Começo também apresentando o grupo social em estudo, qual seja o grupo Texto Livre, que aparece logo no título desse meu trabalho. O Grupo Texto Livre é um grupo da Universidade, da Faculdade de Letras da UFMG, que trabalha com cursos de graduação e pós-graduação, presenciais e à distância, bem como outras atividades que auxiliam na produção de conhecimento na universidade, tais como o desenvolvimento de materiais didáticos e documentação sobre software livre, promoção de congressos online, nacionais e internacionais, promoção de seminários online, manutenção de um periódico científico semestral multidisciplinar, além do desenvolvimento de softwares e tutoriais inteligentes, todos eles com o objetivo de auxiliar o professor, entre outros profissionais e atores sociais interessados no nosso produto. A seção 1.2 introduz o que seja as culturas livres. Já esclareço desde o princípio que o meu objeto de estudo é a interação entre os membros do texto livre, que agora eu chamo TL. Falando em cultura livre, é bom esclarecer também o que seja cultura. Para esse trabalho eu uso o conceito de Jaeger, 2006, que afirma que a cultura é uma leitura que fazemos dos significados das práticas do outro. Os princípios da cultura livre, esses que o Grupo Texto Livre tem como pilar, são, primeiramente, colaboratividade, depois o compartilhamento e a meritocracia. Bem, esses pilares são descritos por Matt e Castro, 2012, por Matt, 2012. Ambos os autores são membros do Grupo Texto Livre, sendo que Matt é a líder do Grupo Texto Livre. O item ponto 3 fala dos parâmetros e do contexto de trabalho. Bem, como parâmetro inicial do fazer etnográfico, tem o priors, que trata-se de toda a bagagem que o pesquisador traz, incluindo o seu conhecimento de mundo, o seu conhecimento teórico, que são suas lentes que guiam nas leituras científicas que ele faz, tal como esse trabalho aqui. O segundo parâmetro diz respeito às entregas ou a quem interessa essa pesquisa, e é aí que está o contexto do Grupo Texto Livre. Interessa essa pesquisa à universidade em que se encontra, o nosso programa de pós-graduação, bem como a sociedade brasileira que espera resultados em pesquisa científica de programas de pós-graduação como esse, sobretudo de grande importância também para o campo da linguística aplicada. Bem, o Grupo Texto Livre tem vários projetos e trago aqui alguns exemplos. Primeiramente, o STIS, que é o Seminário Teórico Interdisciplinar do Semiotec. Ele trabalha com seminários online bimestrais, sempre online 100% gratuitos, com doutores renomados, pesquisadores renomados do Brasil. O segundo que eu trago aqui para exemplificar é o programa Português Livre, que disponibiliza materiais didáticos e software livre para o uso em aulas de português.
Tem também o Dia da Cultura Livre, que é um evento presencial voltado para a divulgação de iniciativas e do movimento, do movimento livre, da cultura livre, bem como socialização de conhecimento de uma forma mais ampla. Tem o Evidossol e o Siltec, que é o Encontro Virtual de Documentação de Software Livre, e o Congresso Internacional de Linguagem e Tecnologia Online. Agora, em 2015, bem como em 2014, as edições são anuais. Tem o EADSL, que também é um congresso online, só que esses aqui voltados para graduandos de todo o país. Recebem também palestras de outros pesquisadores, no caso de palestra de abertura, palestra de encerramento, mas o foco realmente são os graduandos e às vezes tem sessões abertas para pós-graduandos. E também está aberto a outros trabalhos de outras escolas, desde que se inscrevam no período adequado para envio dos trabalhos. Tem também a revista Texto Livre, Linguagem e Tecnologia, que é o periódico semestral, multidisciplinar, que já está no número 7, volume 2. Esse é o último da primavera de 2014. Bem, primeiramente, esses grupos sociais, todos eles os chamo de comunidades, partindo primeiramente de que comunidades é um grupo social engajado em um objetivo comum pelo qual interagem. Segundo Wilkeman, mais do que uma metáfora, o conceito de comunidade trata-se ainda de um sistema de signos, na medida que eles interagem para atingir o seu objetivo comum e, com isso, eles constroem significados próprios. Também utilizo o conceito de comunidade de prática, de Wenger 2010. A diferença é que esse grupo engajado em objetivo comum, quando o foco é no trabalho, na prática, ele recebe o nome de comunidade de prática. Prática é uma série de atividades envolvidas no objetivo do grupo, seja ela qual série de atividades for. Bem, apresentei vários projetos então e trabalho aqui com a grande comunidade Texto Livre, que se divide em vários grupos. Desses vários grupos, selecionei 3 para trabalho. O primeiro deles é a Uni 003, que vem a ser uma disciplina. Uni 003 é o código para essa disciplina, que é a disciplina de leitura e produção de texto ofertada na universidade para diversos cursos da universidade, e são 500 vagas semestrais ofertadas. Bem, dentro do Texto Livre, então, nós temos essa comunidade de prática, a Uni 003, que, por sua vez, tem outras comunidades de prática que funcionam alinhadas internamente a ela, como, por exemplo, a comunidade de monitores e a comunidade de tutores. Uma outra comunidade de prática que está alinhada à Uni 003 dentro do Texto Livre é a comunidade do Evidossol, o evento online, que, por sua vez, também pode receber comunidades de prática internamente, como, por exemplo, a COP de pareceristas. Por último, eu trabalho com a revista Texto Livre. A revista Texto Livre eu também vou procurar pela existência de características que me mostrem, que exemplifiquem esse grupo social que está dentro do Texto Livre como uma comunidade de prática, uma COP, e que por sua vez também pode ter outras comunidades de práticas internas, como por exemplo a comunidade de pareceristas. Ok, uma vez apresentados 3 subgrupos do grupo Texto Livre, eu trago aqui algumas questões que partiram das pistas encontradas na investigação inicial dos dados e também na problematização. Uma problematização realizada a partir da verificação de outros trabalhos na área que envolvem aprendizagem e ambientes online. Bem, as questões que eu trago após essa pesquisa inicial são, primeiramente, como ocorre o trabalho da equipe nas comunidades selecionadas para pesquisa, essas 3 que eu acabei de informar, como se dá a configuração cultural nessas mesmas comunidades, quais são os padrões do grupo Texto Livre, as emergências são recorrentes ou não. Emergência é um outro conceito que diz respeito à nova ordem estabelecida em um sistema complexo após momentos de caos. É um conceito que eu vou retomar para explicar melhor ainda. No caso de existência dessas emergências, quero saber ainda se existem comportamentos típicos dentro de uma comunidade que contribuem para tais emergências.
a penúltima é o que as práticas possibilitam aos membros do grupo. E termino com as comunidades do grupo Texto Livre como sistemas complexos. Se comparado às suas culturas, têm características fractais. Fractal é um outro conceito que eu também pretendo esclarecer no capítulo 2, mas já adianto que refere-se à repetição do fenômeno, no caso aqui o fenômeno do agrupamento em comunidades de prática complexas, em diferentes escalas. O item 1.5 traz os objetivos de trabalho. O primeiro deles, o objetivo geral, é ler as culturas do grupo Texto Livre a fim de identificar padrões e emergências no ambiente comunitário. Para tanto, eu trabalho com 5 objetivos específicos. O primeiro dele refere-se a descrever os padrões interacionais do grupo a partir da leitura das práticas das comunidades em estudo. A partir dessa descrição, então, a intenção é identificar a existência ou não de emergências nas comunidades em estudo. Caso existam tais emergências, identificar como elas acontecem. A partir de então, apresentar uma taxonomia cultural do grupo. E ainda identificar o que as culturas do grupo possibilitam a seus membros. O capítulo 2 refere-se ao quadro teórico em que a pesquisa se insere. Bem, inicialmente eu trago aqui na seção 2.1 as raízes teóricas, quais sejam conhecimentos sob o ponto de vista construcionista. Bem, sobre um ponto de vista construcionista, o conhecimento é tido como uma construção dinâmica e coletiva de significados. Daí, por ser então uma construção coletiva, que aparece a importância do meio social, do coletivo, que também tem grande importância para os estudos etnográficos. Na verdade, são essenciais aos estudos etnográficos, como pontua Gierg em 2005 e Green et al. Em 2005 também. O que é individual nesse caso são as realizações, os artefatos, ou seja, a maneira como o indivíduo, a partir de uma cadeia interativa sua, construída pelas interações ao longo da vida, acessa o conhecimento coletivo e constrói significados particulares. Se tem, então, as cadeias interativas, que parte do entendimento de que toda construção de texto, toda construção de enunciados, a interação faz parte de uma cadeia interativa que tem raízes e aponta para rotas. É o que pontua Bakhtin em 1986, que explica que o nosso texto, a nossa construção de enunciados, ela possui vozes, ela é polifônica, justamente como reflexo das experiências, as vozes que tivemos contato ao longo da vida. O conceito de sistemas adaptativos complexos parte do entendimento que, pelo fato de um sistema ser aberto, ser não linear, ser adaptativo, ele então pode passar por um período de ordem, mas diante de todas essas características, ele entra em caos, uma vez que ele está sujeito, à influência externa, uma vez que ele é aberto, e ele se auto-organiza em um novo sistema, ou um sistema organizado com novas características, quais seja o novo saque, que é o que a gente considera emergência. Já as comunidades, como eu comentei, é aquele grupo social que se une por objetivos comuns. Eles têm comprometimento e se engajam mutuamente nesse objetivo. Para tanto, interagem. O fruto dessa interação é a construção de um sistema de signos e elas podem ser fractalizadas, que é o próximo conceito que eu vou tocar. Como pontua Paiva em 2005 e em 2006, as comunidades são sistemas adaptativos complexos, sistemas que têm comportamento emergente, são relativamente estáveis, uma vez que eles recebem muita influência externa, daí o relativamente estáveis, não são sempre estáveis, mas apresentam certa estabilidade, no sentido de que tem um sistema que entra em estado caótico, do qual se auto-organiza e emerge um novo sistema.
eles interagem entre si o tempo inteiro, eles são auto-organizáveis, a soma de suas partes é maior do que o todo. Isso significa que, se você coloca um grupo social, se você monta um grupo social, lhe dá objetivos, certamente o resultado vai muito além daqueles objetivos esperados. E os sistemas adaptativos complexos também são fractalizados. Aqui eu trago o conceito de fractais. Os fractais, segundo Barian 2000, que é um físico, trata-se de um conceito da física, assim como o conceito de sistemas adaptativos complexos. Então, os fractais são entidades autossemelhantes. Elas têm a mesma aparência sob diferentes níveis de ampliação. As partes que a compõem têm a mesma aparência que o todo. Ou seja, você tem o mesmo fenômeno, um fenômeno que você observa no todo, se repetindo em suas partes, mesmo que essas partes sejam diferentes umas das outras. Daí você vai encontrar então esse fenômeno no todo em diferentes escalas de observação. Aqui eu trouxe um pequeno exemplo do que isso seria no grupo texto livre. Bem, esse círculo maior aqui que contorna poderia ser o grupo texto livre. Os círculos intermediários a gente pode colocar como a revista Texto Livre 1, o Evidossol outro, a disciplina Uni 003 outro, o STIS outro e assim por diante. Internamente a cada um desse, podemos considerar as pequenas comunidades de prática, como a comunidade de tutores da Uni 003, ou a comunidade de monitores da Uni 003, ou uma comunidade de pareceristas dentro do Evidossol, por exemplo. A intenção de colocar cores diferentes é para mostrar que elas são diferentes umas das outras, mas eu também coloquei todas elas circulares, porque a fim de mostrar graficamente que elas são semelhantes ao seu todo. Bem, o capítulo 3 traz o que vem a ser etnografia e etnografia como a epistemologia. Bem, o 3.1, a primeira seção desse capítulo, pontua que fatores históricos, o contexto, o construcionismo e a etnografia andam muito próximos. Na verdade, a etnografia é uma epistemologia construcionista, preocupada com os fatores históricos e preocupada com o contexto. A etnografia tem foco nas mudanças, nas alterações esperadas nas práticas sociais, assim como a complexidade. Quando você tem um sistema adaptativo complexo, espera-se que o resultado vai além do esperado, além daquilo do planejado. É então que a etnografia se encontra com a complexidade. Quando nós temos uma observação de interações em ambientes educacionais, a essa observação nós daremos o nome de etnografia interpretativa na educação, que é um conceito de Green 2005. O item 3.2 explicita um pouco mais do que seja o fazer etnográfico, que é ler culturas. Bem, eu começo explicando o que seja o conceito em inglês Language Culture, que eu traduzo como língua-cultura, que é o entendimento que língua e cultura um está intrínseco ao outro, uma vez que é através da interação que negociamos sentido, e a cultura é a leitura, a construção, a leitura como construção desses significados construídos através da língua, construídos através da interação. Daí, na língua está a cultura, e a cultura também é parte da língua, conceito de Eiger 2006. Como Bakhtin pontuou, o enunciado como polifônico, a língua como polifônica, uma soma de todas as vozes com as quais nós dialogamos ao longo da vida, a língua-cultura, que é língua e cultura, também vai ser polifônica. Bem, a leitura aqui vai ser uma construção, um encontro entre duas língua-culturas diferentes, quais seja a língua-cultura fonte, LC2, e a língua-cultura alvo, LC1. Da mesma forma que uma tradução, na qual a fonte traz o seu conjunto de significados particular, a fim de construir sentido para aqueles significados que observa, que é o alvo LC1.
Considerando que LC2, a fonte, tem a sua língua cultura específica e só vai conseguir ler LC1 onde eles se encontrarem em termos de língua cultura, daí nós teremos essa interseção de culturas, a leitura a ser feita, a cultura ou as culturas lidas. Nesse estudo de língua culturas, é importante a leitura dos pontos relevantes. O que é ponto relevante? Ponto relevante é aquele ponto obscuro, aquele ponto que o pesquisador, etnografista chega e ele não entende, ele não consegue fazer uma construção de significado por isso. A etnografia, preocupada então com as surpresas, com o obscuro, com aquilo que ela não entende, ela busca por esses pontos relevantes. Eiger pontua que é nos pontos relevantes que mora a língua cultura. Os pontos relevantes, então, dependem do ângulo de leitura, né, do ponto de vista do pesquisador, tudo que o pesquisador traz contigo, da sua língua cultura. Então, se temos pesquisadores diferentes, teremos língua culturas diferentes. Então, as leituras serão diferentes. E ainda deve-se ficar atento às surpresas, não deve-se fugir delas, mas tomá-las para a pesquisa. Para essa leitura, nós temos uma lógica que inclui, primeiramente, uma grande turnê. Essa grande turnê é necessária, segundo o Grieral 2005, para se conhecer atores, como eles interagem, quando interagem, onde, sobre quais condições, a fim de quais resultados. Trabalha também essa leitura etnográfica com as mini-turnês, que são observações focadas. Aqui no meu trabalho, o meu foco se dá a partir do levantamento dos pontos relevantes, que estão de acordo com os objetivos traçados para a pesquisa. A lógica etnográfica ela é, antes de tudo, iterativa, ou seja, repetitiva. Todo e qualquer resultado que se chegue terá que ser contrastado com outros, a fim de que se comprove, se exemplifique aquilo como padrão. A lógica também é recursiva. Isso quer dizer que uma lógica que dá atenção às surpresas, ela deve estar aberta à adoção de novos recursos, a fim justamente de esclarecer esses pontos relevantes ou pontos obscuros que são as surpresas que aparecem. Ela também é abdutiva. Na medida que encontra um ponto relevante, ela deve abduzi-lo para pesquisá-lo e construir significado para ele. Ela é também dedutiva, considerando que você pesquisa todo o contexto, todas as raízes, a fim de encontrar possíveis rotas. Ela está aberta à dedução. Está aberta à dedução, sim. Contudo, toda e qualquer dedução deverá ser confirmada através de iteração, através da adoção de novos recursos, através da abdução e ainda através do contraste, porque a lógica também é contrastante. Você deve contrastar aqui não apenas teoria, dados e métodos, mas também teorias, dados em um momento e em outro momento e diferentes métodos de pesquisa. Ela tem também propriedades holísticas, que explico no próximo... Não explico no próximo ponto. Então esclareço aqui agora. Isso quer dizer, propriedades holísticas, que ela pesquisa partes a fim de encontrar aí as ligações, as semelhanças com o todo, e pesquisa o todo a partir dessas pequenas partes, que inclui toda essa lógica que eu já expliquei, e objetiva trazer resultados então que apontem parte, sim, mas como exemplificação de padrões que fazem parte do todo. O capítulo 4 refere-se à metodologia do estudo etnográfico com dados digitais, que é o meu caso. Bem, para o desenho dessa metodologia, eu começo a seção 1 com o quadro de Warren, 2012, que traz primeiramente o que seja ontologia, que é a forma com que o mundo social é entendido. Para essa pesquisa, é nas interações, então, que é o olhar do construcionismo, que está a construção de conhecimento. A partir da ontologia, então, eu parto para a epistemologia, que é como aquilo que é assumido como conhecimento, né, pode existir como conhecido, pode ser conhecido, então, por meio de outras pessoas, né, como esse conhecimento pode ser compartilhado. A construção do conhecimento
pela epistemologia etnográfica, ela é observável. E ela é observável através da lógica etnográfica que vai impactar na metodologia. Metodologia que, por sua vez, refere-se aos procedimentos ou lógica que deve ser seguida. Bem, então, uma vez que já temos a lógica etnográfica e a metodologia no ponto 3, temos a definição dos métodos, que refere-se às técnicas de coleta de dados que devem ser usadas e também análise de dados, né? Aqui eu trabalho com análise de domínio, que é um conceito de Spradley, em 1980, um método e um conceito que prega que a partir da produção interativa e a partir do que aquilo que você vê no ambiente que é contexto para aquela produção interativa, você deve verificar os domínios significativos e tudo que faz parte daquele domínio, como, por exemplo, produtos do grupo texto livre, o que você identifica nas interações ou em tudo que cerca no contexto como produto. Bem, temos a disciplina, temos a revista, temos um evento nacional para graduandos, o evento internacional. Isso é uma análise de domínio, que é o que eu vou fazer a partir dos dados disponíveis. É uma pesquisa de caráter qualitativo, sobretudo para trazer descrições detalhadas de situações, eventos, pessoas, interações e comportamentos observados. Citações literais que as pessoas falam sobre suas experiências, atitudes, crenças e pensamentos. Trechos ou íntegras de documentos, correspondências, atas, relatórios de casos, dentre outros. A seção 4.2 fala do pesquisador, dos sujeitos e dos dados de pesquisa. Bem, o pesquisador, esse que vos fala, começou a fazer parte do Grupo Texto Livre em 2011, numa seleção para tutor, doutorando na época, para a disciplina de leitura e produção de texto. Inicialmente, a intenção não era usar a interação do grupo como corpus de pesquisa. Contudo, a partir das experiências no grupo, essa decisão foi tomada. E o contrato social estabelecido com o grupo ocorreu a partir dessa decisão que aconteceu em meados de 2012. E esse contrato social solicitou aos membros do grupo a utilização das interações colhidas dentro de algumas condições, como, por exemplo, não divulgar o nome dos participantes do grupo. Os membros do grupo, então, são os sujeitos. Os dados disponíveis para pesquisa são e-mails, sessões de chat, artigos publicados, websites diversos e outros, como, por exemplo, uma entrevista que foi feita via Skype ao final de uma das mini turnês, que ainda vou falar quais foram. Bem, dividi então a minha pesquisa em 3 momentos de análises. O primeiro momento, que é a minha grande turnê, refere-se aos dados gerais da pesquisa. E esses dados gerais estão em itens de 1 a 10 listados no quadro 1, aqui mesmo no capítulo de metodologia, e ainda o 15 e o 16, que são artigos específicos. A partir dessa grande turnê, eu tenho resultados parciais. E esses resultados parciais vão incluir os primeiros pontos relevantes, que serão em número de 5. A partir desses pontos relevantes, eu faço as minhas mini turnês, que são as observações focadas ou seletiva. Essas mini turnês são em número de 3, que refere-se então àquelas comunidades já citadas lá no início na figura 1, quais são Uni 003, Evidossol e a revista Texto Livre. Os dados são na Uni 003 apenas e-mails, no Evidossol e-mails, website, artigos e a entrevista, na revista Texto Livre, e-mails e o website. Então, das mini turnês eu tiro os resultados parciais 2. Chego então no terceiro momento, que está disponível no capítulo de considerações finais. Esse terceiro momento refere-se ao contraste de todos os dados e de todas as análises feitas a partir desses dados construídos no primeiro e no segundo momento. O que é isso? Estou falando do primeiro momento, que refere-se aos dados gerais, à grande turnê, e das 3 mini turnês específicas das 3 comunidades selecionadas. Daí então é que eu tenho os resultados finais. O capítulo 5 é a minha apresentação da taxonomia cultural do Grupo Texto Livre.
eu começo na seção 5.1 com análise de domínio, né, na busca de âncoras para novas análises, na busca de pontos relevantes. O item 5.1.1 traz o domínio das motivações para a emergência do grupo. O grupo começou de acordo com os enunciados 1, onde o pesquisador foi buscar em comunidades de software livre apoio à pesquisa científica. Esse dado 5 aqui do enunciado 1 refere-se a um chat de 6/9, no qual a líder do grupo Texto Livre explicou para este pesquisador várias situações. Aqui eu pego a análise de domínio das motivações para a emergência. De acordo com o sujeito de pesquisa, em linhas gerais, podemos afirmar que o Texto Livre já nasceu pensando no tripé da motivação da universidade pública, qual seja a pesquisa, o ensino e a extensão. O enunciado 2, que é um trecho do mesmo chat, explica que isso aconteceu tudo no espaço cujos princípios são extremamente válidos e instigantes para a reflexão científica, o mundo de software da cultura livre. Lembrando que cultura livre tem 3 tripés, o tripé da colaboração, o tripé do compartilhamento e o da meritocracia. Ainda nessa mesma análise de domínio, né, sobre motivação e emergência, o enunciado 7 explica que, quando o grupo começou, foi a partir das minhas aulas online. Minhas aqui, né, o sujeito de pesquisa. O que aconteceu foi o seguinte: a pesquisadora, a líder do grupo Texto Livre, participou de uma reunião com o pessoal da Cultura Livre em um momento que ela assumia uma disciplina online na qual ela achava de extrema importância um propósito funcional para a escrita dos alunos. Eles deveriam escrever e ela queria algo mais palpável, um tanto mais funcional para aquela escrita, ou seja, leituras reais. A partir dessa reunião, o que acontece é que ela descobre que aquelas pessoas procuravam produtores de texto para traduções, para produção de documentação de software livre. O que ela faz, então, é criar a metodologia Texto Livre, que bota de um lado o produtor de texto, do outro lado o leitor de texto, sendo que um colabora com o outro. Tudo isso faz parte da análise dos dados construídos para a pesquisa. Daí é que eu tiro o primeiro ponto relevante, que refere-se à interação aluno e cultura livre. E questões que envolvem esse ponto relevante, então, referem-se à continuidade dessa interação, né, e a consequente colaboração entre o aluno e a cultura livre, as práticas que suportem essa interação, os membros da comunidade docente, né, que trabalham com esses alunos, os comos e condições em que esses alunos interagem, realizam essas práticas e o retorno dessa interação toda aos membros do grupo. A partir dessa primeira análise, eu tiro também o ponto relevante número 2. Esse, por sua vez, refere-se à extensão universitária para o diálogo sobre cultura livre e educação com comunidades além da universidade. O foco agora, então, vai para os eventos científicos, que é onde esse diálogo é promovido. E daí, questões que me interessam nesse segundo ponto relevante são, por exemplo, as características dos eventos científicos promovidos pelo TL, né, o Texto Livre, as relações interacionais envolvidas nesses eventos científicos, como elas acontecem, em quais condições, os atores envolvidos nessas práticas interativas e o retorno dessa interação promovida, né, primeiramente aos membros do grupo e às comunidades externas. Parto para o segundo domínio de significação, qual seja o ambiente interativo do grupo. Bem, o enunciado 10, tirado do dado 6, que é um e-mail sobre os objetivos do Grupo Texto Livre, trocado em 2011, se não me engano, afirma que tudo é feito online, exceto um ou outro evento que acontece presencialmente. Aí, como exemplo, nós temos o Dia da Cultura Livre e ainda a participação do grupo em eventos presenciais para promover o diálogo Cultura Livre e Universidade. O resultado disso é
uma interação que envolve Nordeste e Sudeste do Brasil e ainda parcerias com universidades como a UFMS do Mato Grosso do Sul, a UFBA da Bahia e a USP de São Paulo. O sujeito de pesquisa coloca ainda que esses eventos ultrapassam as barreiras do nacional, com participantes das Américas e da Europa. Nos dados que eu tive oportunidade de construir, encontrei participantes de Cuba, participantes da Argentina, do México, entre outros. O enunciado 12 afirma ainda sobre o acesso que esses eventos, na verdade não só o acesso, mas como ele se espalha, né? E como a quantidade de pessoas que acessam. Na verdade, o pesquisador aqui conseguiu, aqui no enunciado 2, uma informação de que atinge dezenas de milhares de pessoas, isso nos 7 anos de existência. O EADSL, que é o evento nacional, eu consegui um dado que informa que o número máximo de acessos chegou a 18 mil em uma das edições. Daí então eu venho para o ponto relevante número 3, que fala das ferramentas de interação do grupo Texto Livre. Bem, que ferramentas então, né, eles utilizam, como elas utilizam e que práticas estão envolvidas nessa interação. As interações presenciais, como elas acontecem, que práticas estão envolvidas também, e os projetos envolvidos nas práticas tanto online quanto presenciais. Também tiro o ponto relevante número 4, que refere-se à produção de software livre. Me interessa saber, né, os software livre produzidos, com qual objetivo foram produzidos, que prática envolve essa produção, quem os usa, em quais condições, a interação entre desenvolvedores e os usuários da comunidade. A próxima seção 5.1.3 traz uma análise do domínio e objetivos do grupo Texto Livre. O enunciado 14 diz que o objetivo principal é promover um campo de pesquisa e produção interdisciplinar no uso das tecnologias livres para o ensino. Já o enunciado 15, do mesmo dado 2, que é o website do Grupo Texto Livre, afirma que, para atingir esse objetivo, o grupo atua em 2 frentes, sendo que a primeira dela é o desenvolvimento de software livre educacional e a segunda, a produção de eventos promovendo debates de questões relacionadas direto ou indiretamente à cultura livre. Já a seção 5.1.4 traz uma análise do domínio organização do grupo Texto Livre. No dado 6, que refere-se a e-mail, tiro o enunciado 18, que informa que o grupo tinha vários projetos e, a partir de 2009, eles resolvem investir no gerenciamento por projetos, que valorizam ainda mais e dá maior autonomia aos projetos. E esse gerenciamento por projetos foram subdivididos, então, conforme a temporalidade. Projetos curtos, projetos de médio e de longo prazo, projetos periódicos, como os nossos eventos. Ainda o dado 6, o enunciado 19, complementa, informando que esse movimento de expansão e condensamento em torno de momentos específicos do grupo, quais sejam projetos de curto, depois de médio, de longo, as pessoas costumam girar em torno de diferentes polos conforme o momento. Bem, o que é a dedução, né, que é típico de uma pesquisa etnográfica que chego aqui, então, é que as comunidades do texto livre, elas se comunicam entre elas. Isso vai me dar, então, um outro ponto relevante, qual seja as relações interativas que envolvem as comunidades do TL. E me interessa, nesse ponto, então, entender a interação entre os colaboradores de diferentes comunidades dentro do TL, o engajamento em atividades e a colaboração entre os membros, a hierarquia e horizontalidade de relações interativas para práticas e a divisão desses projetos por temporalidade. A seção 5.1.5 trata das emergências do Grupo Texto Livre. Enumero aqui que foram comprovadamente exemplificados como emergência. Em 2006, acontece então a emergência da
metodologia texto livre, que vai ser registrada no SourceForge, que é o espaço que você registra software envolvido com cultura livre, que passa por uma fase alfa e é indicado ao Prêmio Brasil TIC 2006 como um dos finalistas. Em 2007 nós temos a emergência do Evidossol, além da proposta de um software livre denominado Livrinho. Em 2009 é o primeiro Dia da Cultura Livre, que é um evento presencial, e ainda a alteração da organização do grupo, citada anteriormente, se não me engano, na sessão anterior, para o gerenciamento de projetos. Outros ainda, o surgimento do EDSL, a emergência do EDSL em 2010. Em 2011, o texto livre toma força dentro dos projetos de pesquisa da Líder, que é professora da Universidade Federal de Minas Gerais, da Faculdade de Letras, e vem então substituir o seu antigo grupo de pesquisa, que era o Semiofon. Em 2011 também acontece o último Dia da Cultura Livre. Em 2012, o texto livre passa a integrar a organização do grupo de trabalho em educação no FISLI, que é o Fórum Internacional de Software Livre. É a primeira vez que um grupo de trabalho em educação aparece nesse evento. Bem, na sessão 5.1.6 eu faço um apanhado de todos esses pontos relevantes, né? Eu parto a pesquisa, então, de questões iniciais da problematização que me resulta em objetivos, e esses objetivos me levam a encontrar 5 diferentes pontos relevantes, não já comentados. É daí, então, que eu designo a próxima etapa, que é o segundo momento, formado por mini turnês. O ponto relevante número 1, referente a aluno e cultura livre, me leva para a mini turnê, que pesquisa a disciplina de leitura e produção de texto, a Uni 003. O número 2 refere-se aos projetos de extensão, ou que está ligado diretamente aos eventos online, os congressos que o grupo proporciona, que o grupo faz acontecer, como o Evidossol. A partir do Evidossol é que eu vejo a emergência da revista Texto Livre. A revista Texto Livre vem para ser um espaço de publicação daqueles trabalhos apresentados no Evidossol, inicialmente pelo menos. O ponto relevante número 3 refere-se às ferramentas de interação. Para isso não tem uma mini turnê específica, contudo, haverá um contraste de todos os dados, tanto da grande turnê com as mini turnês, para falarmos sobre as ferramentas utilizadas na interação. O ponto relevante número 4, eu finalizo a apresentação desse ponto relevante aqui, que refere-se à produção de SL. E sim, a produção de software livre está diretamente ligada a emergências e momentos de caos do grupo Texto Livre. Aqui tem 3 telas, na verdade 4. A primeira delas refere-se a um desses softwares, que foi para atender a demanda do projeto Português Livre, que é um software que auxilia a colocação de vírgulas no texto. Esse outro aqui embaixo é o software Dado Semiótica, que é para trabalhar na análise de textos, útil em toda pesquisa, ou quase toda pesquisa da universidade. E essas 2 telas do canto, elas referem-se a um software que veio solucionar o problema de inscrições no sistema, envio de propostas, avaliações, pareceres. Aqui então tem 2 telas, né? Formulário de envio de trabalhos, formulário de inscrição. São 3. Ainda temos aqui o canto dos avaliadores, que é onde eles logam e encontram então um material a ser trabalhado para a promoção dos eventos online. E sim, o software livre produzidos no grupo sempre vem atender a uma demanda, normalmente uma demanda surgida em momentos de caos. Já o ponto relevante número 5 refere-se à interação entre comunidades. Bem, a interação do grupo Texto Livre universidade versus comunidade se dá da seguinte forma. Nós temos aqui então o grupo Texto Livre como agregador, que vai unir de um lado professores, que podem ser de rede pública ou particular, tanto de médio, fundamental, graduação, pós, ou pós stricto sensu e lato sensu, quanto particular na mesma medida, né, do mesmo tipo de ensino, né, escolas de primeiro e segundo grau, médio fundamental ou faculdades, entre outros. Envolve ainda pesquisadores em linguagem
e tecnologia e artistas da academia interessados em contribuir para a cultura livre. Do outro lado, nós temos os desenvolvedores de software livre, os usuários ou não usuários de software livre, que podem vir a conhecer e se tornar usuários, né? E ainda os serviços de tradução, tanto para a educação quanto para a produção de documentação. Isso tudo funciona, então, em um sistema de gerenciamento de projetos que conta com 5 diretorias específicas: a diretoria de projetos, a de software, a de comunidades, a institucional e a de comunicação. Parto, então, para as minhas mini turnês, que fazem parte do segundo momento de análise. A primeira mini turnê é nos dados disponíveis da disciplina UNE 003, a disciplina de leitura e produção de texto. Os dados são e-mails trocados do primeiro semestre de 2011 até o segundo semestre de 2012. O trabalho se iniciou com os e-mails apenas do primeiro semestre, dia 11 de março a 11 de julho. Os outros 3 semestres foram disponibilizados em caso de necessidade de se aprofundar algum ponto relevante encontrado aqui na construção e análise dos dados dos e-mails do primeiro semestre de 2011. O primeiro domínio que eu analiso é o ambiente interativo e as ferramentas de interação. O que os dados me mostram é que eles utilizam lista de e-mails, no caso tem 3, uma de tutores com a coordenação, uma de monitores com a coordenação e outra que envolvem todos, tanto tutores quanto monitores mais coordenação. Eles utilizam ainda chats diversos, como aqueles do IRC, que é um programa, um software. O Conversation também é um software de chat, um software livre. O Skype é outro software de comunicação online que a maioria conhece. E ainda chats no próprio navegador. Utilizo ainda de videoconferências para momentos de necessidade, como por exemplo auxílio um ao outro, sobretudo aquele auxílio que necessita de visualizar a tela do computador. Lembrando que a maioria das interações são à distância e, portanto, fica muito mais tranquilo ajudar quando se vê a tela do outro. Para isso eles usam o Big Blue Button, que é um software livre também para videoconferência, e ainda interações face a face para questões como assinatura de documentos ou avaliações de aluno, avaliações finais. Pela legislação tem que ter avaliações presenciais, dentre outras possibilidades. Já o 5212 trata do domínio atores e responsabilidades. Os atores que encontramos, de acordo com o e-mail 11, que é o que eu uso para exemplificação: a coordenação, os tutores e os monitores. A coordenação é responsável pelo todo o design educacional, né, o design instrucional da disciplina que é online, ofertada via Moodle, bem como a escolha de conteúdos e todo o problema que envolve diretamente o aluno em termos de burocracia ou com a universidade ou questões de conteúdo, de design instrucional. Auxiliando a coordenação temos os monitores, que também auxiliam no design instrucional, nas avaliações e no auxílio aos alunos no que se refere às questões de conteúdo. Desculpe, estava me referindo à tutoria. A tutoria que auxilia primeiramente a coordenação em termos de conteúdo, em termos de design instrucional. O caso da monitoria, eles auxiliam em questões menores. Desculpe, menores também não é uma boa palavra. Em questões que envolvem, por exemplo, usabilidade do Moodle, que é a plataforma online que os alunos executam todas as atividades, né, onde as aulas acontecem, e também repassam aquelas questões que envolvem conteúdo, que envolvem a avaliação ou qualquer outro problema que a monitoria não está apta a resolver. A seção 5213 refere-se às emergências proporcionadas nas interações entre membros da comunidade de tutores apenas. Sim, temos, posso exemplificar como uma comunidade de prática dentro da UNE 003, somente a comunidade de tutores, a partir do grupo de e-mails, da lista de e-mails que eles fazem parte. Como exemplo aqui
de uma prática, né, que envolve caos, auto-organização e emergência, eu trago o caso de um aluno que enviou uma atividade em um arquivo que o tutor não conseguiu abrir para avaliar. Daí ela pede ajuda. Quando uma das tutoras, a tutora 1, sugere que ela reenvie o trabalho, e já o tutor 2 renomeia o mesmo arquivo enviado, colocando uma extensão, que é a extensão .doc, que dá certo, que resolve o problema, o que vai significar, então, a emergência. Já a 5214 já fala das emergências proporcionadas na interação entre a comunidade de monitores, que também é uma comunidade de prática, com atores que interagem em prol de práticas que buscam o objetivo comum do grupo, né, qual seja atender aqueles alunos, resolver os problemas que lhes cabe ou repassar. No caso aqui especificamente, um aluno envia, né, uma mensagem, na verdade via fórum, uma mensagem via fórum, informando que em uma determinada atividade ele não conseguiu postar, que a página, né, do website mostrava para ele uma mensagem de erro. Daí a monitora pede que ele tente enviar um outro formato de arquivo para o próprio, primeiramente para o fórum, depois para o e-mail dela. Já a outra monitora 4 informa um outro problema, qual seja um trabalho em grupo. No Moodle, normalmente, os alunos são identificados individualmente. Eles têm uma ferramenta que forma grupos, mas na hora de postar determinadas atividades, a solução que o grupo Texto Livre achou foi de que um líder do grupo postasse essas atividades. Daí o que aconteceu nesse problema aqui foi que os demais membros do mesmo grupo ficaram sem postar atividade e, portanto, ficaram sem a nota. Daí a solução, então, foi que os tutores dessem a nota para os outros participantes do grupo. Temos então mais uma situação de caos, interação para a solução, auto-organização e emergência. Quais sejam? Primeiro, a questão da solução do troca de tipo de arquivo e envio para o e-mail, no caso aqui do e-mail 40, e no segundo caso, né, a reclamação, que é o caso de desordem, a falta de nota, daí toda a interação que vai resultar então na decisão que representa a auto-organização, a emergência, de que é de responsabilidade dos tutores verificar todos os membros do grupo e lhes dar a nota devida. A seção 525155 fala da interação entre os membros das comunidades do TL, sobretudo aqui no caso da Uni 003, com comunidades externas ao TL. O primeiro exemplo aqui, nós temos o diretor de software que envia para o e-mail interno da Uni 003 da disciplina uma entrevista a respeito do evento Evidossol, ou seja, o diretor de software trazendo de uma interação externa para uma comunidade interna, a Uni 003, um assunto que refere-se a outra comunidade, que é interna ao TL, mas ela é uma comunidade diferente da Uni 003, que é o Evidossol. No e-mail 46, a líder do TL informa que ela entra para convidar a participação, uma vez que o diretor de software informou da existência do evento e os elogios proferidos a respeito do evento nesse link postado, ela convida os membros da Uni 003 a participarem do evento Evidossol. Daí no 47 nós já temos a adesão na 48 nós temos a adesão de um dos tutores. Na 47 ainda é um convite para participação na moderação. O 5216 traz quais são os padrões, então, padrões emergentes, né, que é um dos objetivos do grupo, descrever quais são os padrões de emergência. O que se nota é que sempre que se coloca uma comunidade como a de alunos
para se comunicar com a outra como a de monitores, o resultado é a emergência. Se nós pegamos a de monitores para comunicar com a de tutores, o resultado é a emergência também. E assim vai, as externas com a de tutores ou a externa com a coordenação, os voluntários. Lembrando que a coordenação não forma uma comunidade específica, ela está em todas essas aqui, mas ela foi colocada separadamente a fim de esclarecer que ela faz elo várias vezes. Parto então para a segunda mini turnê, qual seja as culturas da COP Evidossol. A primeira sessão dessa turnê refere-se a 5221, que fala da emergência, objetivos, atores e práticas do Evidossol. Bem, primeiramente o Evidossol é um evento, encontro virtual de documentação em software livre, que vem junto do CIUTEC, Congresso Internacional de Linguagem e Tecnologia Online, é 100% online e gratuito. As discussões são em torno de documentação em software livre, a difusão de conhecimento da área e sua formatação, adequação linguísticas pelos profissionais das letras. O público-alvo é formado por alunos, professores, pesquisadores, comunidade de software livre, etc. As ferramentas utilizadas no evento são IRC, né, que são os chats online, Chatslide, que é um software que emergiu dentro do TL, do texto livre, a partir da necessidade de se mostrar slides, como de software de slides, como por exemplo o Impress ou o software proprietário PowerPoint, acoplado ou do lado na tela, na verdade, do chat, e ainda por meio de fóruns, onde discutem um artigo postado. Bem, a partir da análise dos dados disponíveis, quais sejam troca de e-mails e os websites do evento, vários pontos relevantes são elencados. Primeiramente, por exemplo, no primeiro evento de 2007, lá não tem os textos armazenados e também não tem as palestras armazenadas. Contudo, a gente encontra as imagens utilizadas nas apresentações e resumos das palestras. É de interesse descobrir quais foram, se teve emergências, quais são os padrões. Já em 2008, nós temos o segundo Evidossol com um dia a mais e a estrutura encontrada no primeiro se modifica. Aqui em 2008, a partir de 2008, na verdade, todas as palestras em chat, que era o inicial, o utilizado inicialmente, como fórum que foi agregado depois, já estão disponíveis. Em 2008 a gente encontra aumento de um dia. Em 2008 também aparece um evento diferente, que é o Sling Tech. Em 2008, já no segundo ano, o evento Evidossol apresenta 2 edições. Em 2009, que nós temos a presença do evento internacional. Até então, 2008, era só nacional. Em 2011, o Evidossol volta a ser anual. E quando ele volta a ser anual, as palestras começam a receber apresentações em fóruns, com a publicação do artigo em PDF. Beleza. A partir, então, desses pontos relevantes encontrados, nós temos, então, questões a serem resolvidas, além dos dados que temos. É daí, então, que eu parto por uma entrevista com a coordenadora do Evidossol. A partir dessa entrevista, eu confirmo algumas emergências, como, por exemplo, em 2007 foi a emergência do Evidossol. O Sling Tech de 2008, ele apareceu na tentativa da linha de pesquisa de linguagem e tecnologia lá da Faculdade de Letras, do programa de pós-graduação em estudos linguísticos, de trazer os alunos da pós-graduação para um congresso para mostrar seus trabalhos. Em 2008 acontece uma segunda edição do evento. Em 2009, então, ele se internacionaliza. Em 2010, ele se firma como evento de pós-graduandos. Veja que o Sling Tech só veio em 2008. Por quê? Porque em 2009, os alunos integram o Evidossol. Daí, então, que ele aparece, que ele vem a se firmar, né, no ano de 2010 como um evento de pós-graduandos e pesquisadores. Com isso, o que acontece é que os alunos de graduação saem do evento de pós-graduandos. E em 2011, o Evidossol passa a ser anual
e começo a apresentar artigos escritos. Além das apresentações, esses artigos escritos, então, são apresentados e discutidos em fóruns. Esses mesmos artigos escritos, inicialmente, fariam parte da revista Texto Livre. Contudo, em 2012, emerge a publicação de anais, o que vai ser explicado pela pesquisada, pela entrevistada, como, bem, na verdade, o tipo de material utilizado nos fóruns do evento Evidossol não atende a uma revista científica. E uma vez essa revista científica criada, a revista científica que é a revista Texto Livre, decidimos por mantê-la e abrir a comunidade acadêmica e procurar por uma qualificação de qualidade do Ministério da Educação, da CAPES. Daí, então, em 2012, que tem a emergência da publicação de anais. Bem, diante da situação de ser, então, uma comunidade de prática, um sistema adaptativo complexo e emergente, outro grupo de dados, quais sejam e-mails do grupo trocados entre pareceristas do Evidossol, eu encontro também emergências. Ou seja, tem informação de outra comunidade de prática entre pareceristas. Uma emergência que eu exemplifico aqui é a alteração do formato de envio do texto para o evento. Inicialmente, era utilizado um formulário online onde era colado o texto. Só que, no ano de 2012, eles mudam para receber esse texto em PDF. O que acontece é que uma das regras para avaliar o texto era contar o número de caracteres. Quando isso era feito via formulário, essa contagem era automática. Passou para PDF, já não dá para contar automaticamente. O que acontece é que os pareceristas têm trabalho com isso, como, por exemplo, copiar o texto do PDF, colar em um editor de texto para contar os caracteres. É uma situação caótica, uma situação problemática. A emergência vem como? Vem com a sugestão de que, então, mantém-se o PDF e, contudo, passa a se contar o número de páginas em vez de contar o número de caracteres. A seção 5224 fala da comunidade de prática proporcionada pelos congressistas, que são vários e podem ser verificadas a partir do site do evento, uma vez que estão todas as discussões disponíveis. Eu trago aqui só um exemplo do crescimento do evento do número 1 até o número 7, lembrando que em 2014 foi apresentado o 11º. Essa figura aqui está presente lá no site Português Livre e mostra que no começo tinha só 96 inscritos, 31 propostas. Os dados que eles analisaram, que está disponível lá no site, mostra até o 6º, que de 31 propostas eles passam para 70, de 96 inscritos eles passam para 248. Lembrando que o site é aberto, para consultar não precisa de inscrição. A inscrição é feita para aquele que quer participar em várias palestras e levar o seu certificado de participação. Isso então mostra, né, o potencial de crescimento, o tanto que cresceu e o tanto então de discussão e emergência que gerou em termos de geração, de construção de novo conhecimento. Um resumo do padrão emergencial encontrado aqui, então, vai repetir tudo aquilo que eu encontrei na comunidade de prática da UNE 003, qual seja, se você coloca comunidades em interação, a probabilidade de emergência se abre. Como, por exemplo, aqui, congressistas nacionais com voluntários, emergência. Congressistas internacionais com voluntários, emergências. E da mesma forma com a comissão executiva. Passo, então, para a última mini-turnê, que refere-se às culturas da COP Revista Texto Livre. A primeira sessão refere-se à análise do domínio, objetivos da Revista Texto Livre e o diálogo entre a academia e a cultura livre que a sua COP proporciona. Bem, os dados para essa análise referem-se especificamente sobre o website do periódico, que conta com capas sobre acesso, cadastro, pesquisas atual, anteriores, notícias. O que tem mais dados que vai nos interessar aqui é essa página sobre. E sim, a página sobre, onde vamos encontrar desde objetivos e normas de publicação, estatística, dentre vários outros dados.
Trago aqui uma estatística, por exemplo, da alteração que aconteceu de 2013 para 2014. Em 2013, com 2 edições publicadas, o número de leitores foi cadastrados, também é aberto para se ler os artigos, para baixá-los, salvar em sua máquina. Não é necessário fazer um cadastro, contudo, para receber notícias e sempre que tiver novos lançamentos de números e tal, precisa se cadastrar. Já para enviar textos, para ser um autor, sim, o usuário tem que se cadastrar. Aí o que nós vemos é, com 2 edições publicadas, nós tivemos aqui, né, submissões 100. Já no ano de 2014, com 1 edição publicada, nós temos 98. Os números aqui também de leitores também crescem, né? De cadastrados de 2003, de 351 passa para 442. De usuários cadastrados, 546 passa para 649. Dos atores e das práticas da cópia da revista Texto Livre. Bem, os atores que fazem isso, essa comunidade funcionar são, antes de tudo, a editora-chefe, comissão editorial, composta por 5 membros, comissão científica internacional, membros de 6 países, uma comissão editorial científica, composta por 55 membros, uma comissão de leitura, composta por 79 membros, uma comissão de publicação, composta por 2 membros, 16 editores de texto, 2 editores de layout e capa e outros 2 responsáveis pelo layout de artigos. A soma simples, então, dá um resultado aqui de 188 atores. Contudo, não é isso tudo, uma vez que o autor, por exemplo, que é responsável pela edição do layout, pode participar da comissão editorial científica, desde que ele tenha competência para tal. Aqui tem um fluxograma do processo editorial. O que se nota a partir da leitura dos dados e da leitura desse fluxograma é que, por exemplo, se eu pego um autor que envia um texto e esse texto é aprovado logo no início. Bem, então temos aqui um autor que submete um texto, esse seu texto então vai para uma fila de submissão. Nessa fila de submissão, um editor designa, né, a submissão ao editor de seção que acompanha o documento. Bem, esse editor de seção é que vai avaliar a submissão e gerenciar essa avaliação, como, por exemplo, escolhendo os avaliadores. Lembrando que é o blind review, é uma avaliação às cegas, ou seja, não pode se divulgar quem avalia e um avaliador também não pode conhecer o outro. Então, vai para o avaliador, volta o texto. No caso aqui, estamos considerando que o nosso autor teve seu texto aprovado por ambos, né? Daí, então, o editor de seção envia esse texto para a edição de submissão, que é responsável pela edição do texto, criação das composições, né, da diagramação, por exemplo, que vai compor a revista, e a leitura de provas. A partir dessa edição, envia para a gerência de edição, que vai ser a responsável por criar a edição completa, né, juntar, fazer a coleção de artigos, né, organizar uma agenda, organizar sumário para, enfim, publicar o texto. Ou seja, o que nós vemos aqui é o seguinte: sempre um autor comunica-se com o outro por meio do sistema. Eles não se encontram junto, não interagem junto, formando nenhum grupo que a gente possa classificar como comunidade de prática. O principal motivo disso são as normas para uma revista científica, como, por exemplo, o Blind Review, que você deve manter em segredo quem são os avaliadores. Daí todo o sistema fica um tanto travado em termos de interação comunitária. Contudo, não foi identificado, mas é possível, e como uma etnografia dedutiva pode deduzir, que as comunidades de prática, nesse caso, devem ou podem se formar a partir de listas de e-mails, como aconteceu com os pareceristas lá do Evidossol. Já o capítulo 6 traz as considerações finais, que é o contraste de todos, dos 2 primeiros momentos e da construção e leitura de todos os dados. A primeira seção, né, que é o terceiro momento de análise, então, trata de como é feito esse contraste de dados. E esse contraste de dados conta, então, com
Primeiro, a seção 6.2, que são os pontos relevantes e um contraste teórico. Lembrando que o ponto relevante número 1, interação aluno e cultura livre, tratou da COP Uni 003, a disciplina, no qual foi comprovada a existência de COPs fractais aninhadas dentro da COP Uni 003, todas elas com padrão emergente. Lembrando que comunidades são sistemas adaptativos complexos, isso foi exemplificado. Já o ponto relevante número 2 refere-se à extensão universitária ou aos eventos, como, por exemplo, o evento Evidossol, que também é uma comunidade de prática e possui em seu interior uma comunidade fractal, qual seja a comunidade de pareceristas, que também possui um padrão de emergências. Na rota do Evidossol, encontro a revista Texto Livre, cuja comunidade de prática não foi identificada. Já o ponto relevante número 3 fala das ferramentas de interação. Como já pontuado, todas elas, ou a maioria delas, que possibilitam os diálogos e as consequentes emergências, são online. Uma minoria são presenciais. O ponto relevante número 4 refere-se à produção de software livre, todos eles representam a emergência. O ponto relevante de número 5 refere-se às interações entre comunidades do TL, que também foi exemplificado que quanto mais a abertura entre elas, quanto maior a abertura desses sistemas, potencialmente teremos mais emergências. A seção 6.3 trata dos alcances do objetivo do trabalho, qual seja o objetivo geral. Primeiro, ler as culturas do grupo Texto Livre a fim de se identificar padrões e emergências no ambiente comunitário, que é o que tudo foi apresentado. E foi apresentado baseados nos 5 objetivos específicos. Primeiro dele, descrever padrões interacionais do grupo a partir da leitura das práticas da comunidade em estudo. O segundo, identificar a existência ou não de emergências nas comunidades em estudo. O terceiro, caso existam e existiram, identificar como acontecem tais emergências, o que foi feito. Também foi apresentada uma taxonomia cultural do grupo no capítulo 5, e a próxima sessão refere-se ao último deles, dos objetivos, que é identificar o que as culturas do Grupo Texto Livre possibilitam aos seus membros. A 6.4, então, traz esses benefícios dessa interação do TL aos membros. Primeiramente, eu trago a questão da cultura livre com o seu tripé na colaboração, no compartilhamento e na meritocracia como um legado. Também todas as experiências e práticas que os membros têm acesso, portanto, a expertises que eles têm acesso, e tudo que isso representa profissionalmente de crescimento pessoal. E ainda os benefícios para os membros de comunidades de prática, segundo Wenger et al. 2002, que podem ser de nível pessoal, como, por exemplo, acesso às expertises, ou de nível social dos grupos sociais, como, por exemplo, construção de expertise nas práticas que teve acesso. Finalizo com a seção 6.5, que refere-se às contribuições para a linguística aplicada e as questões que ficam. Bem, as contribuições referem-se aos resultados de uma pesquisa baseada no estudo de interações de enunciados produzidos pelos membros, que é de relevância para a universidade, sobretudo quando se trata, como é o caso aqui, de práticas proporcionadas dentro da universidade, então amplas, que abarcam tanto ensino, quanto extensão, quanto pesquisa. Sim, podem ser pesquisas, porque, sim, são questões que podem originar novas pesquisas, questões essas que emergem a partir desse meu trabalho. A primeira delas refere-se à formação de comunidades de prática em agrupamentos sociais, onde o trabalho não fornece muitas possibilidades de interação, além dos pares e dos sistemas computacionais. Ou seja, comunidades, a exemplo da comunidade da revista Texto Livre. Sim, novos estudos devem ser fomentados, devem ser explorados a fim de se entender melhor como se dá a construção de significado nesse tipo de comunidade, ou até mesmo como eles interagem, se possuem outros canais, os quais eu não consegui identificar no meu exemplo. Depois, as estratégias de estímulo a comunidades de prática a partir de interações online em ambientes acadêmicos.
da mesma forma que eu fiz, só que eu fiz um estudo de como acontece a comunidade de prática, não como se estimula a formação de comunidade de prática, que é uma lacuna possível de ser investigado aí em outros trabalhos. A terceira questão que deixo refere-se às estratégias de ensino e pesquisa a partir da convivência em comunidades de prática, né, diferentes dessa que eu apresentei, né, várias outras podem ser pesquisadas a fim de se mostrar os padrões existentes. O quarto refere-se a quarta questão refere-se à etnografia online como prática de estudo para a melhoria do entendimento dos fenômenos das relações sociais mediadas. Esse sim é exemplo do que eu fiz, né? Para que se faça isso em outros ambientes virtuais, em outros grupos sociais com mediação virtual, para que sim conheçamos essas práticas e aprendamos com elas. E por último, a cultura texto livre nos ambientes acadêmico, empresarial e escolar, que também pode ser muitíssimo rico em termos de resultado, tanto para a academia, tanto para o meio empresarial e para a escola de um modo geral. Bem, esse é o meu trabalho, agradeço muitíssimo a sua atenção. Para acesso à minha tese completa, acesse esse endereço no site do programa de Linguística, de Estudos Linguísticos da Faculdade de Letras da UFMG. Se quiser entrar em contato direto comigo, não se acanhe, o meu e-mail é chenriquebh, C de Carlos, Henrique, BH de Belo Horizonte, @yahoo.com.br. Se prefere se comunicar comigo no Facebook, tudo bem também, lá o link é esse aqui, né, /Carlos Castro BH, ou através do meu nome completo, que é Carlos Henrique Silva de Castro. Esclareço que essa tese foi defendida em 2/2 de 2015. Muito obrigado. Até a próxima.